Naquela noite decisiva, quando o silêncio pairava sobre a terra do Egito, um suspense pesado se estendia sobre cada lar. Os hebreus, obedientes às instruções divinas, haviam sacrificado cordeiros puros, marcando seus umbrais com o sangue vermelho que se tornaria sinal de proteção. O cheiro da carne assada e do pão sem fermento se misturava ao temor, enquanto cada família se reunia, aguardando o desfecho daquela história que mudaria o destino de todo um povo. As vozes se calavam, os olhos se encontravam, e no coração de cada hebreu havia uma certeza: Deus estava prestes a agir com poder inigualável. Moisés, o líder escolhido, mantinha-se firme. Ele sabia que a 10ª praga não pouparia nenhum primogênito egípcio. Seu coração pesava ao imaginar o sofrimento que recairia sobre o palácio de Faraó e sobre as casas de todos aqueles que se haviam endurecido contra a palavra do Senhor. Mas era necessário. O clamor de séculos de escravidão chegara ao limite e a justiça divina não podia mais ser adiada. Naquela madrugada, a presença do Senhor se movia entre as ruas, entre as casas iluminadas apenas pela chama trêmula das lamparinas. Dentro das moradas israelitas, os pais seguravam seus filhos mais velhos com uma mistura de ternura e temor, conscientes de que aquele sinal de sangue os livraria do juízo. As orações sussurradas subiam como incenso ao céu, pedindo misericórdia e libertação. Enquanto isso, no coração do Egito, o orgulho de Faraó se transformava em pedra. Ele recusara todos os avisos, todas as demonstrações de poder que haviam se manifestado nas 9 pragas anteriores. A água se tornara sangue, as rãs infestaram o palácio, piolhos, moscas, pestes, úlceras, saraiva, gafanhotos e trevas haviam devastado o Egito. Mas agora viria algo tão definitivo que não haveria mais retorno. Quando a hora chegou, um silêncio sobrenatural tomou conta da noite, e então um lamento ecoou pelas ruas. Era um grito tão profundo que parecia rasgar a alma. Cada casa egípcia, desde a de Faraó até a do mais humilde servo, foi tomada por choro e desespero. Os primogênitos haviam sido feridos pela mão do Senhor. Não havia distinção de classe ou poder. Onde não havia sangue nos umbrais, havia morte. Os israelitas permaneceram intactos. A praga passara por cima, cumprindo o significado do nome Páscoa, passagem. Era o sinal eterno de que Deus sabe distinguir os que lhe pertencem. Quando a alvorada chegou, o Egito inteiro estava convulsionado de dor. Faraó, orgulhoso até então, chamou Moisés e Arão em meio à noite e ordenou: levantai-vos, saí do meio do meu povo, vós e os filhos de Israel. Ide e servi ao Senhor, como tendes dito. Os hebreus, que haviam sido escravos por gerações, se ergueram para partir. Mas antes de deixarem o Egito, obedeceram à ordem de pedir aos vizinhos objetos de prata, ouro e roupas. O favor de Deus moveu o coração dos egípcios, que entregaram riquezas aos que antes haviam oprimido. Foi assim que um povo cativo saiu não apenas livre, mas também próspero. Enquanto se organizavam para a jornada, cada detalhe daquela noite se tornou memória viva. O cordeiro sacrificado, o sangue no umbral, o pão sem fermento, a pressa em comer vestidos e prontos para partir. Cada elemento seria lembrado por gerações como um memorial da salvação que Deus operou com braço forte e mão estendida. Naquele momento, Deus instituiu a celebração da Páscoa como ordenança perpétua. O povo de Israel deveria repetir aquele ritual a cada ano, ensinando seus filhos e netos a história do dia em que Deus libertou seu povo do cativeiro. Era mais que tradição, era a identidade de um povo escolhido e amado. À medida que as multidões se preparavam para partir, o Egito ainda chorava suas perdas. O contraste era claro: juízo e libertação, dor
e esperança. Aquela madrugada provou que o Senhor não esquece seu pacto. Ele vê o sofrimento, ouve o clamor e age no tempo perfeito. O que acontecia ali não era apenas um fato histórico, mas o prenúncio de uma libertação maior que viria muitos séculos depois, quando outro cordeiro, perfeito e sem mácula, seria imolado para tirar o pecado do mundo. O sangue nos umbrais apontava para a redenção definitiva. Os israelitas, agora livres, partiram em direção ao desconhecido. Eles não sabiam quantas provações ainda enfrentariam no deserto, mas sabiam que não estavam mais sozinhos. Deus mesmo caminhava adiante deles, como coluna de nuvem de dia e fogo à noite. Cada passo que davam era um passo rumo à promessa. A escravidão ficava para trás. As correntes haviam sido quebradas, não por mérito deles, mas pelo favor e poder do Altíssimo. E assim, nascia uma nova história. Moisés caminhava à frente do povo, ciente do peso de sua missão. Ele fora salvo das águas ainda bebê, criado na corte do faraó, preparado por Deus em cada detalhe. Agora, era o libertador de uma nação inteira. Seus olhos se voltaram para o céu em gratidão. A jornada estava só começando. Eles carregavam consigo os ossos de José, que havia pedido para ser levado quando Deus visitasse seu povo. Era a lembrança viva de que a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó estava se cumprindo. Enquanto o sol se levantava sobre a terra do Egito, o povo de Israel se afastava, deixando para trás o cenário de escravidão que marcara suas vidas por mais de 4 séculos. A liberdade tinha chegado com o custo de sacrifício e obediência. A memória daquela noite não se perderia jamais. E mesmo hoje, ao celebrarmos a Páscoa espiritual, relembramos que Deus é fiel para salvar e poderoso para julgar. Sua palavra não volta vazia e seus decretos permanecem eternos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus tem poder para quebrar correntes e abrir caminhos onde parece não haver saída. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha comigo descobrir a jornada completa do Êxodo e a força transformadora da fé.